Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar o Consultório de Família. E você, como está? Como foi o seu final de semana? O meu foi muito bom, na companhia de amigos, de pessoas queridas. E você, na companhia de quem? Independente de com quem nós estivemos, na verdade, importa saber se nós temos consciência do quanto Deus é a nossa companhia. Do quanto nós paramos para pensar que nós somos acompanhados e guardados pelos anjos do Deus Altíssimo. Sabe que ontem, exatamente, eu estava pensando a respeito deste tema. E eu, enquanto andava sozinha, em torno de mim uma multidão, mas nenhuma daquelas pessoas eram amigas ou nem ao menos conhecidas. E eu andava sozinha em meio àquela multidão e pensei. De repente me veio à memória a presença do meu anjo. E eu comecei entre aquelas pessoas, a me perceber acompanhada de alguém que, mais do que eu a conheço, ela me conhece. Um anjo de Deus que me guarda. Eu comecei a conversar com ele, fui falando com ele. Claro, é uma maneira de você saber que a presença de Deus é verdadeira e constante quando você acredita que Deus envia anjos para cuidar de você, para estar com você. Então, neste começo de programa, como faço em tantos outros, eu desejo a você que você experimente ser visitado pela graça de Deus e ter a confiança que realmente Deus se faz presente e mais que isto, ou se é que é possível dizer que há algo mais que isto, mas Deus é tão presente que Ele não te deixa só e Ele envia anjos para cuidar de você. Então sinta-se acompanhado mesmo estando sozinho. Deus está com você. Os anjos do Deus Altíssimo acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E ainda o Espírito Santo é dado a mim e a você para termos essa compreensão espiritual daquilo que nos cerca. Que Deus esteja com você. Bem-vindo ao consultório de família de hoje, que a graça de Deus seja contigo. Obrigada por sua companhia, por estar aí do outro lado, por gostar do consultório de família, por esperar a cada semana para saber quem vai estar aqui no meu sofá, qual o assunto sobre o qual nós vamos conversar. E isso para mim é muito gratificante, fico muito feliz pela sua companhia, pela sua participação, pela sua interação e pelos convidados que vêm aqui. Hoje um convidado somente e ele de volta porque você pediu. Doutor Irineu, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Darleide, você falou a respeito do Criador e eu gostaria de aduzir somente um parecerzinho. Quando a gente fala em Deus Criador, alguns pensam assim, Deus criou o mundo do nada. Não é verdade. Não é verdade. Deus criou o mundo de si mesmo. Que lindo. A matéria, ele retirou de si. Do nada não sai nada. Então, ele é doador de todo o universo que conhecemos. Ele é o mantenedor. Que maravilha, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus vivo e poderoso. Nós estamos hoje aqui com o doutor Irineu, que é psiquiatra, já esteve com a gente outras vezes. Este homem tem ali mais ou menos os 40, já mais de 40 anos lidando com a psiquiatria. Então, assim, é um homem que tem uma experiência de vida, um histórico profissional exemplar e vem aqui com muita boa vontade conversar com a gente. E você aí de casa, a partir de agora, mande as suas perguntas. E nós já temos perguntas aqui de quem já foi fazendo isso antes mesmo do programa começar, quando anunciamos a sua participação. Doutor Irineu, uma questão que está muito em voga, alguma coisa foi dita no programa anterior à sua participação, quando esteve aqui participando com a gente, a respeito do uso da maconha. Nos últimos dias, a mídia tem
veiculado uma série de informações a respeito, até porque está em voga a ideia, o projeto de se autorizar o uso da maconha ou liberar o uso da maconha por parte da população indiscriminadamente, enfim. E então muitas pessoas já estão perguntando, de fato, a maconha pode ser usada única e exclusivamente como remédio, como temos visto já em algumas matérias, em algumas histórias? Maconha pode ser vista como remédio, doutor? Olha, eu gostaria que essa pergunta, as pessoas que estão fazendo, pudessem acompanhar a realidade tal qual ela é. A maconha é um grande veículo para aqueles que trabalham com doença mental, sabendo o seguinte: aqueles que ingressam no uso da maconha, eles têm uma porta aberta para duas coisas: diminuição de sua imunidade. A maconha permite uma diminuição da imunidade do indivíduo, e a parte psicoativa da cannabis, ela faz com que esse indivíduo, se tiver, não causadora, mas se ele tiver já uma propensão para a doença mental, ele ingressará na doença mental. Então, nós temos atualmente, aqueles que quiserem acompanhar isso bem de perto, acompanhem os trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora nos Estados Unidos. Há estados americanos liberando e há estados americanos absolutamente contrários. E há trabalhos nos dois sentidos. Acompanhem esse momento que o americano está passando e vocês obterão as informações, vamos dizer assim, mais atualizadas sobre isso, do que uma opinião só. Mas eu diria, quem está lidando com doença mental sabe exatamente como a maconha é permissiva para a gente ter, muitas vezes, jovens ingressando na doença mental. Ok, então é preciso avaliar os dois aspectos, né? Dois Num dado aspectos. momento, talvez esse momento presente, nós estejamos sendo levados a crer que há um puro benefício num uso indiscriminado de uma substância tóxica que vicia, que traz tantos transtornos, e nós em casa, às vezes, nos sentamos no sofá e assistimos um telejornal, uma matéria, alguma coisa reservada à parte, cumprindo uma parte só do propósito, e a gente não vai em busca de mais informações para saber o que algo desse gênero pode trazer como prejuízo, de um modo geral, às famílias, às pessoas envolvidas e aquelas principalmente que têm propensão a alguma doença mental. E quem vai saber se o tem? Uma vez eu apanhei um táxi e o chofer me disse o seguinte: o senhor o que é? Eu sou médico. Mas qual área? Psiquiatra. É mesmo? É. Ah, então eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não. Escuta, não seria muito mais fácil a gente descriminalizar, a gente tirar o crime das drogas? Quem quer usar, usa, fica à vontade e acabou. Eu falei: rapaz, sabe que você deu uma grande ideia? É mesmo, né? Para que combater? Você já imaginou? Você entra num ônibus e, de repente, o motorista diz assim: momento, antes de sair, eu vou aqui dar uma fungada aqui no meu pó e eu já vou conduzir o coletivo. O que você acha? Ah, não, eu desço desse ônibus. Eu falei: mas, rapaz, você não acabou de dizer que é para liberar? Rapaz, não estou entendendo. É para liberar ou não é para liberar? Peraí, se libera, libera geral. Um piloto, atenção, seus passageiros, antes de voarmos, eu só estou cafungando aqui, mas já vamos, hein? Já vamos levantar voo. Quantos passageiros ficariam a bordo? Então você não pode ter... Não, já entendi, doutor. Não, tá certo. Doutor, tá como certo. seria isso então, hein? A empresa, sei lá, vai dizer que os seus pilotos, na hora de contratá-los, não poderão ser usuários. Mas é livre ele? Pois é, se é livre, como é que vai proibir o piloto? Aí é discriminação, né? Ele não tem direito, ele é ser humano também.
Olha, isso é um problema que nós, cada vez que forçamos a barra numa direção, você tem que pensar que todo cidadão tem o direito. E aí entra o problema de segurança. Quais os transportes, quais os meios em que o indivíduo tem que se abster? Aí vem o problema do direito. Por que eu tenho que me abster? Eu tenho direito ou não tenho direito? Faz bem? Faz não bem. faz mal, só faz bem. É medicinal, é isso, é aquilo. Porque sempre vão ter os advogados dos prós e sempre terão os do contra. Esse é o problema humano. Essa é a questão. Doutor, tem mais perguntas. Pessoal aí de casa pode participar com a gente, vai deixar a sua pergunta no nosso Face, consultoriodefamilia.nt. Vai ali, deixa a sua pergunta pra gente, tá bom? Mais uma pergunta agora sobre outro aspecto de uma amiga que pergunta o seguinte: o meu esposo sofre com insônia há 8 anos. E ele já fez tratamento com vários médicos, inclusive psiquiatra. Tomou remédios químicos e caseiros, estabeleceu uma rotina da hora de deitar e levantar, recomendada pelo médico, mas nada tem resolvido. Por favor, doutor, nos diga algo que possa nos ajudar hoje. Olha, existe uma coisa muito interessante a respeito da insônia. Você tem um comportamento do insone que muitas vezes ele transporta para a hora do sono a hora de maior ansiedade. Ele não tem, evidente, ele não tem culpa de fazer isso, mas é justamente na hora que ele se deita é que todos os problemas dele afloram. É mesmo? O maior medo dele é não dormir? É não dormir, e quando ele deita... Não dorme mesmo? Não adianta, porque aí não tem carneirinho que aguente. Ele pode contar carneirinho a noite inteira. Então, o problema é o seguinte, ele fica tenso, ele fica preocupado, e aí ele começa, meu Deus, já não vou dormir de novo, porque a ansiedade vai aumentando, 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 e querer matar essa ansiedade tomando um comprimido não resolve. E ele por experiência, vai notando que, às vezes, ele começa até conseguindo que o comprimidinho funcione, e, de repente, para de funcionar. Eu tive um caso de um indivíduo que ele não conseguia dormir há 10 anos. E quando ele me trouxe todas as receitas que haviam sido prescritas a ele, simplesmente eram todos hipnóticos. Aí, eu quando olhei, simplesmente não havia mais nada a acrescentar de hipnótico, eu pensei da seguinte forma, eu falei, neste caso específico, só tem um jeito. Provavelmente, esta pessoa, ele faça o efeito paradoxal. No caso hipnótico, o diazepínico geralmente, ele dá um efeito contrário. Uau. O indivíduo toma e fica excitado. E neste caso, uma coisa, não estou recomendando nada aqui, não estou fazendo receita por TV. Mas no caso dele, eu receitei, foi um estimulante, e o estimulante funcionou. Porque justamente funciona pelo efeito contrário. Agora, no caso dele... Deste homem aqui? Deste homem, exatamente. O que precisaríamos saber é como ele funciona no horário que precede ao sono, e se ele é uma pessoa muito ansiosa, ele deveria ter digamos assim, alguma atividade física que levasse a ter um cansaço físico, porque o grande problema das grandes cidades é o seguinte, nós temos um viver que demanda demais do cérebro e pouco do físico. Aí você está cansadíssimo, está exausto, cerebralmente falando, mas muscularmente muito pouco.
Aí você põe um corpo descansado e um cérebro exausto. Os dois não falam a mesma língua. Você já viu algum agricultor, algum carregador de saco, algum indivíduo que faz bastante exercício ter problemas para dormir? Eu nunca vi. Ele está cansado muscularmente e também naquele momento ele se entrega, vamos dizer assim, cerebralmente. Agora, quando a gente está exausto, a exaustão nossa é sempre mental. Raramente a nossa exaustão é muscular. Ela disse que o médico, ou todos eles por quem ele passou, disse para ele ter uma rotina. E ele passou a ter essa rotina. Então, a rotina... Será que nessa rotina tem atividade física eu não também, sei, né? Eu não sei o que foi prescrito, mas na rotina, se não incluir que ele esteja cansado fisicamente, eu diria para você que a rotina, mesmo de horário certinho, etc., pouco adianta. Pouco adianta. Ele precisa estar cansado, com a língua de fora, como se diz. Aí, vai Olha dormir. só, uma outra pessoa diz assim: doutor, eu também tenho insônia, mas porque sou muito ansioso, o que eu faço? Olha lá. Então, é o tal problema. A ansiedade é um mal que acompanha os grandes centros, porque nós vivemos uma vida totalmente divorciada daquilo para o qual nós deveríamos, né? Eu estou falando agora, é uma teoria, porque não tem como a gente sair desse aquário. Só que esse aquário é totalmente inadequado, Darleide, para a nossa vida. Se a gente puder entender o seguinte, os astronautas, até hoje, treinados para a reentrada na atmosfera, que é o momento mais perigoso, em que a nave vai reentrar na atmosfera, aquele contato pode soltar aquelas placas e explodir a nave. Eles sabem que esse momento eles podem morrer. Os batimentos cardíacos deles até hoje foi 110 batimentos, que não é nada. Um motorista de táxi ou de ônibus na cidade de São Paulo, em média de frequência, tem 136. Gente do céu! É pior que um astronauta entrando na atmosfera o dia inteiro. E vai para frente, vai para trás, e breca, e vai. Essa pessoa, ela está submetida a uma carga que, quando chega na hora de dormir, como é que essa pessoa... Ou um executivo, seja lá quem for, dentro de uma cidade dessa, pegou 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar. Como é que essa pessoa não vai ter ansiedade? Um telefonema que ele receba do gerente do banco dele, pronto, já deu ansiedade por um mês. É verdade. Você precisa passar aqui, sempre a conversinha é essa, você precisa passar aqui na agência, essa continha também. Pronto. Mas o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ai, ai, ai. Doutor, o meu marido sofre de esquecimento sério. A gente até brinca de Alzheimer precoce. Fomos em neurologistas e nada foi detectado. Meu marido é vegetariano, saudável. A gente simplesmente não entende e nem os médicos entendem. Enquanto o doutor Irineu responde pra gente, ou antes que ele responda pra gente, deixa eu motivar você também a deixar a sua pergunta ali no Face, consultoriodefamilia.nt, a nossa página no Facebook, consultoriodefamilia.nt. Mande um e-mail também pra gente, mas agora, de imediato, é melhor aqui na nossa página. Um beijo para você que está chegando agora. Nossa conversa agora é com o psiquiatra e ele está respondendo pra gente algumas perguntas bem objetivamente, porque se fosse para nós ficarmos sobre um tema só conversando, daria horas e horas de conversa, mas a gente quer atender um número maior de pessoas, então vamos fomentando aqui algumas questões. Mas vai atrás, busca mais, queira mais, saiba mais, porque tem um caminho novo para você. Não queira os mesmos objetivos que sejam alcançados, os mesmos objetivos, se não for repetindo as mesmas ações. Se você quer alcançar um objetivo diferente, que tal pensar em mudar o caminho, pensar em mudar as ideias, pensar em mudar os hábitos, as atitudes? A proposta da nossa conversa aqui no consultório de família é sempre essa, fazer você pensar, também no Sem Tabus. Por falar nisso, o pessoal que acompanha o consultório de família também assiste o Sem Tabus, é de quinta para sexta, meia-noite, é o nosso cantinho para falarmos de sexualidade. Tem coisa boa para você. Não perde, não. Vamos continuando. Doutor Irineu, um rapaz, ela não disse a idade dele, mas aqui pela carinha da esposa, eles devem ser jovens e ele tem muito problema de memória. Memória. Então, a memória
embora seja um problema muito comum nos nossos dias, ela está mais ligado, ao invés de ser um problema grave, a gente brinca, o Alzheimer, que foi brincado com ele aí, de ser um Alzheimer antecipado. Não. É o seguinte, quando uma pessoa está com a atenção dela dividida, você pode ter certeza que essa divisão de atenção faz com que você esteja funcionando mais no automático do que propriamente com a sua atenção voltada ao que você está fazendo. Então, dali em diante, decorre uma série de, entre parênteses, esquecimentos. Por exemplo, se a sua preocupação está gerando em torno de 1, 2 ou 3 temas mais importantes, e você, enquanto isso, pega as chaves do carro, pega um objeto, volta para buscar outra coisa, etc., é fatal que você vá deixando para trás outras coisas, como esquecimento, porque a sua atenção está concentrada numa parte e aquela que você está fazendo, as coisas corriqueiras. Está fazendo só. Você está fazendo no automático. Então você está dizendo que normalmente, ou é possível que a maior parte das vezes que eu digo, bom, me esqueci, é que na verdade eu deveria dizer, eu não prestei atenção. Na verdade, a gente não presta atenção. Meu marido deve estar lá em casa dizendo assim, te falei, presta atenção. É verdade, porque sabe o que é? É o que eu estava dizendo para você, numa cidade como essa, em que você tem 1000 coisas que, às vezes, você elencar, etc., eu digo, a minha esposa é uma pessoa que ela põe no papel, ela faz um... Aquela linda que está ali, a Cibele? Aquela linda que está ali, a Cibele, ela é uma pessoa organizada, coisa que eu não sou. Então, ela sai, ela se organiza, coloca a agenda dela, é tudo organizadinho, tudo direitinho. E eu sou um desorganizado. Então, eu vou indo aos trancos e barrancos, então vai esquecendo pelo caminho. Tudo aí, e a Cibele vai atrás, corrigindo, arrumando. A Cibele sabe, exatamente. Neu, você não pegou isso aqui, olha lá e tal. Então, eu estou falando pessoal do esquecimento, mas é exatamente isso. O esquecimento faz parte natural do dia a dia meu. Ao passo que a Cibele, por manter uma agenda direitinho, ela vai consultando e vai ticando, vai fazendo direitinho. Então, é o que eu digo para você. Nesse momento, a atenção, ela tem a atenção inteiramente voltada para cada item que ela vai cumprindo. Eu já misturo tudo e no fim sai essa balbúrdia. Mas tem gente que tem uma confusão organizada, né? Se acha, de certa forma. Outros têm a sorte de ter uma Cibele ajudando. Tem uma sorte de ter uma Cibele para organizar. Mas falta de memória ou falta de atenção traz uma série de prejuízos, né, pra gente? Traz. Série de prejuízos. Mas existem problemas de memória, sim. Existe. A memória, ela é dividida em 2 partes, né? O problema que a gente fala de memória é o seguinte, existe a memória evocativa, que é a memória, quem foi seu pai, sua mãe, o Sebastião, a Mariazinha e etc. E essa é evocativa, não se perde. Ok. A menos que caia um sarrafo na cabeça Sim, e 10 metros de altura. Alguma coisa uma assim. amnésia. Agora, a dura é a atenção da retenção, a de fixação. Essa que é um problema. É assim, quando você tem muito problema de fixação, você fala assim, deixa eu anotar agora o telefone, porque daqui a 2 minutos eu já não sei quem telefonou mais, não sei quem falou comigo. Se essa pessoa fizesse um exercício e se aprimorasse em lembrar desse número e não somente dissesse, não, eu vou escrever antes que eu anote, ela teria algum avanço? Será? Teria. Existem exercícios que a pessoa pode fazer repetitivos para ela aumentar o grau de fixação. Existem, sim. Ok. Eu costumo dizer que eu sei muita coisa, o problema é que eu esqueço. Então,
É por aí. Ô, doutor, eu queria voltar um pouquinho ao tema da maconha, diz a Fernanda. Ela diz, é a primeira vez que inclusive estou participando, comentando, apesar de sempre assistir, né? Voltando ao assunto da maconha, gostaria de saber quais são os primeiros sintomas apresentados por uma pessoa que começa a usar maconha. Eu tenho um irmão adolescente que anda com uns comportamentos muito estranhos e ela quer saber se... Então, eu acho que é bom, assim, para o pessoal em geral que não anda atento para isso. Tem algum sintoma específico? O comportamento, ele sofre uma perda em alguns... É observável assim, há uma perda de produtividade no rendimento escolar, a pessoa vai se tornando uma pessoa mais desleixada, menos atenta àquilo que ela tinha antes como uma forma de dar atenção às coisas familiares, muito menos atenção, menos afetividade, e ele passa a dar uma exclusividade maior aos amigos e menos à família. Isso é um fator indicativo que eu diria que chama muito atenção. Quando você vai perdendo o contato com esse jovem e ele vai somente, digamos assim, ficando com a galera. Entendi. Esta é a nossa conversa boa aqui no consultório de família com o psiquiatra Dr. Irineu Reis, que voltou aqui no nosso programa e vai voltar tantas outras vezes, porque nós vamos convidá-los, porque você aí de casa gosta e eu também. Quero, antes de ir para o intervalo, dizer para você que tem à sua disposição a revista Família Feliz, que você já conhece. Quando eu falo sobre isso, meu câmera já se posiciona para a gente mostrar para vocês. Mostra aí, Moranguinho, a revista Família Feliz, para dar um gostinho de que você de casa agora, vá lá no nosso site, novotempo.com/consultório e pede a revista Família Feliz. Aqui temas variados sobre família, então pede, é de graça, um presente nosso para você. Hoje em dia dizer que alguma coisa é presente gera uma desconfiança, né? Mas a gente o que tem atrás disso, né? O que tem, fica tranquilo. Você que conhece a Novo Tempo sabe que o nosso interesse é levar até você esperança, boa informação, com qualidade, com verdade. A Novo Tempo não existe com nenhum outro propósito a não ser anunciar a esperança em um Deus vivo e que transforma vidas. E então, de todas as maneiras, nós queremos levar até você material, música, enfim, programas de qualidade para abençoar a você e a sua família. Nós vamos ali no nosso intervalo, é rápido, nós esperamos você aqui no nosso sofá, você aí onde você estiver, você que é internauta, você que está nos acompanhando em lugares tão distantes da gente, muito obrigada pelo seu carinho. Quero mandar um abraço para Maria Cida, lá em Três Corações, e quem está mandando esse beijo muito especial também é a sua filhinha Nayara, que está aqui com a gente agora na equipe, menina linda, eu fico imaginando a mãe, um beijo para vocês. E agora o nosso intervalo passa correndo e a gente já volta para continuar o consultório de família, fica aí. Deixa eu mandar um beijo muito especial para a gauchada linda com quem estive nesse final de semana lá em Caxias do Sul. Quero me referir especialmente a Fátima, amiga querida, o pastor Valdeci. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje. Que prazer ter vocês como amigos, como queridos, pessoas amadas do coração da gente. Um beijo muito especial. Foi uma delícia estar com vocês, com o pessoal da Igreja do Nova Esperança, da Escola Adventista, os amados da Igreja Central de Caxias do Sul, tanta gente boa, que Deus abençoe muito. Foi muito especial estar com vocês. E neste próximo final de semana estarei na Igreja do Floresta, do bairro Floresta, em Porto Alegre. Volto aí na gauchada, já estava devendo, né? Tá bom, beijo, encontro com vocês aí na Igreja Adventista do bairro Floresta nesta sexta-feira à noite, a partir das 7h30, no sábado pela manhã e também no sábado à tarde, a partir das 10 da manhã e às 4h30, 5 da tarde estaremos ali. Você é o nosso convidado muito especial. Além de ser convidado especial para continuar aqui com a gente no consultório de família, conversando hoje com o psiquiatra Irineu, que vem aqui com a gente, conversar com a gente sobre temas tão importantes. Amados, perguntinhas então para não perder tempo, né? Doutor, uma moça diz aqui para a gente que ela sente muita dor de cabeça, mas também ela sente do lado esquerdo do corpo
inchar. Inclusive o peso do lençol, o peso do cobertor faz doer. Seria alguma questão psiquiátrica ou neurológica? Neurológica. Há uma hiperestesia, que é um aumento de sensibilidade, e eu recomendaria a ela procurar um colega neurologista o mais rápido possível. Entendi. Perdi um bebê há quase 3 anos atrás e desde então sinto que não sou feliz. Eu sou serva de Deus, trabalho com o que gosto, tenho um marido que amo e me ama muito, uma filha maravilhosa, enfim, uma vida que deveria ser feliz. Mas eu não me sinto assim. O que será que eu tenho, doutor? Você está dando prioridade ao que você perdeu. E o que está acontecendo é aquilo que você tem se tornou menor do que aquilo que você perdeu. É uma questão eletiva, é o que você escolheu. E realmente você vai ter que fazer uma escolha. Você sabe que dentro daquilo que você postou, Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu a capacidade de escolha. Você vai ter que escolher entre este caminho, que é exaltar a perda, e o caminho de exaltar o que você tem efetivamente. E pode parecer estranho, porque há uma confusão nesse momento no seu modo de ser e de pensar e de sentir, exaltando muito a perda. Eu sei que é difícil pelo seguinte: nós temos 2 linguagens. Nós temos uma linguagem racional e uma linguagem emocional. Necessariamente, às vezes elas estão paralelas, às vezes a emocional está muito à frente da racional. Mas, neste caso, você vai ter que usar da racionalidade e fazê-la passar adiante e encurtar a emocional. Lembre-se, a emocionalidade pode ser um descaminho na nossa vida. E a gente vai ter que fazer essa opção. Tá bem, minha querida? Gostaria de saber como ajudar um marido com depressão profunda, se sentindo sozinho no mundo, sem perspectivas para o futuro e um casamento por um fio. Eu quero crescer, eu quero lutar, eu quero ir à luta, porém ele me proíbe. Socorro, me ajudem. Sou fã do programa e ela está pedindo ajuda sobre como sair dessa situação, ajudando o marido. Ele parou e ela tem que parar junto com ele, mas... Não, absolutamente. Esse nosso amigo, o marido, ele vai ter que crescer. Não é possível uma pessoa crescer e, ao mesmo tempo, sentir-se tolhida pelo outro. Vamos lembrar de uma coisa? O casamento são 2 ovos que estão lado a lado. Nunca tente fazer do seu casamento uma omelete. Isso não existe e não vai dar certo. Continuam sendo 2 ovos, 2 indivíduos que respondem individualmente a Deus. Então, você está fazendo uma escolha de crescimento, parabéns. O seu marido, se ele está atrasado nessa escolha, que ele aperte o passo. Mas isso é uma obrigação dele. Ele não pode impedir o seu. Mas ele vai dizer assim: doutor, eu sou doente. Você não está vendo a minha condição? Eu estou doente. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Há muitas pessoas que, atrás de uma frase como essa, eu sou doente. O senhor não vê que eu não consigo? O senhor não vê que eu não estou aguentando? O senhor não vê que eu não posso? Eu vou lhe dizer o seguinte, viu? Muitas vezes... não aguento mais, é quase um chavão. Bota isso de lado e faz o teu esforço. Você vai ver que você consegue. Então você está dizendo que o depressivo, uma pessoa mesmo no estado de depressão, ela tem uma decisão a tomar? Tem ela uma precisa decisão agir? forte a tomar. Eu tenho um caso de um cidadão que ele ia ao consultório e eu estou dando a medicação.
E a medicação, ela cumpre um papel que a gente sabe exatamente o quanto ela é capaz. E eu estou acertando a medicação e, na minha cabeça, eu estou dando uma nota para esse indivíduo progredir. Quando eu pergunto para ele, quanto é que você calcula aí? Ah, doutor, 2 ou 3. Peraí, espera um pouco. Como 2 ou 3? Eu já estou dando 7 para o indivíduo, 2 ou 3. Passou mais um tempo, e agora? Ah, doutor, acho que uns 2 ou 3. Estacionou, né? Muito bem. Chama a sua esposa, que ele entrar sozinho. Mas minha esposa? Sua esposa, aqui. A esposa que pagava a consulta para ele. Ele estava 2 anos procurando emprego, graças a Deus não achava. Aí, a esposa entrou. Eu falei, minha senhora, é o seguinte, eu já fiz a medicação, eu já acertei a medicação e não evolui. Não evolui porque ele não quer evoluir, ele quer continuar procurando emprego. Não achando. E não achando, graças a Deus não achou, e ele prefere continuar como depressivo. De hoje em diante, ele vai ser depressivo lá onde ele quiser. Aqui no consultório, não. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Alta. O senhor está com alta. Acabou a depressão, meu amigo. Aqui o senhor não vai encostar com a sua depressão. Não, mas o senhor não pode fazer isso comigo. Não posso? Por que eu não posso? Você está fazendo isso com você, Você está fazendo isso com você, por que eu não tenho direito? Os direitos são iguais. De hoje em diante você está livre, ó. Voa. Voa. Saiu ventando, porta fora. A mulher virou para mim e falou, doutor, muito obrigado, viu? Eu já estou cheio de pagar consulta. O senhor é o terceiro que ele... Os outros não tiveram honestidade nem coragem de falar o que ele precisava ouvir. Eu já queria ter dito para ele, mas não adiantaria, porque eu não sou médico. O senhor disse, acabou, não pago mais nada para esse camarada. Acabou. Agora ele que trata de arrumar emprego, por conta dele. Então é isso. Não estou dizendo que esse seja o seu caso, meu querido. Você pode até ter uma depressão, mas escolha não ser coitadinho, por favor, tá? E deixe a sua esposa crescer. Qual é o mal em ir dormir muito tarde e acordar muito tarde? Afinal de contas, dorme até as horas quantas horas deveria dormir? 7 horas, enfim. Mas a questão é dormir tarde e acordar muito tarde. Não é questão de mal. O grande problema nosso é o seguinte. Se você tem afazeres incompatíveis com esses horários, cada vez mais você quererá dormir mais tarde e vai chegar um momento em que você vai ver que passou o horário de banco, passou o horário das suas obrigações, etc., e você está na cama. Então, isso é incompatível com o andar da carruagem, da humanidade. Não dá para ser assim. Repare uma coisa, as pessoas mais saudáveis, aquelas que gozam de maior saúde, inclusive mental, elas dormem com as galinhas e levantam quando o galo canta. Pode reparar isso. Vá para o interior lá, vê no sertão que coisa linda. Tenho um filho de 23 anos que desde os 13 anos ficou apático à família. Nunca está onde estamos. Uma vez eu perguntei a ele em que erramos com ele e ele disse que o super protegemos. Ele trabalha, é estudioso, inteligente, mas não liga para a família. Por favor, me responda, doutor. Meu filho é normal? Eu vou lhe dizer o seguinte, normalidade e anormalidade, quem sou eu para dizer se é normal ou anormal? Meu bem, isso não tem o parâmetro. Só lhe digo o seguinte, se ele diz que vocês o super protegeram, ele deu a dica. De fato, vocês o mimaram. E o indivíduo que é mimado, geralmente é mal agradecido. Eu acho que uma hora, ao invés de você ter esse diálogo para perguntar onde a gente errou, meu bem, o que aconteceu, sabe o que é melhor? Tenha uma conversa olho no olho e coloque para fora o que você realmente acha dele. Se você o acha ingrato, se você o acha uma pessoa inafetiva, mal agradecido, uma pessoa que não dá bola para a família um mínimo, diga isso com todas as letras. Como pai, como mãe, você tem esse direito. E veja qual é a reação dele e dialogue. Dialogue dali para frente, mas
dentro de uma construção que seja favorável, que seja respeitosa, e não um diálogo de continuar mimando. Senão isso não vai chegar ao que você quer. Meu filho tem diagnóstico de TDAH e faz tratamento com psicopedagogia e neuropediatria. Aos poucos ele tem obtido resultado positivo, mas eu fico angustiada porque seu rendimento escolar é abaixo do potencial intelectual dele. Agora, na pré-adolescência, está com atitudes mais rebeldes. Como será que podemos ajudá-lo? TDAH, isso aí é pano para manga. É interessante você trazer isso à tona pelo seguinte: extraordinariamente, a França criou, desde 2007, um diagnóstico francês. A psiquiatria infantil francesa criou um diagnóstico próprio. Deixou de acompanhar o diagnóstico americano. E registra um baixíssimo número de crianças com esse tipo de diagnóstico. As crianças francesas são educadas de forma completamente diferente das crianças americanas. E o resultado é não ter esse diagnóstico. Ao passo que as crianças americanas, criadas da forma que são, recebem esse diagnóstico em quase 20% da população. Então, há algo de errado. E por trás disso, há algo também pior, que a poderosa indústria farmacêutica, foi o que motivou a psiquiatria francesa a dar um basta, vendendo medicação. Vendendo medicação. Então, isso é grave e isto é um alerta, porque, estranhamente, quem deveria fazer esse diagnóstico, como é na França, que o índice é muito baixo, seria o psiquiatra infantil, né? Mas para o resto do mundo, desculpe, nada contra. Eu acho que o pedagogo tem o seu lugar dentro da educação, Claro. O psicólogo tem seu lugar, etc. Mas nenhum deles está apto a fazer diagnóstico, só o psiquiatra infantil. E não é ele quem faz. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E esse menino aqui, doutor, no caso a mãe diz que ele tem melhorado, tem baixo rendimento escolar, mas ele também já apresenta uma questão de um comportamento já mais rebelde, mais agressivo, que pode ser ali da adolescência, mas... Você sabe uma coisa? Às vezes não tem um monte de criança faltando limite dentro de casa, faltando Isso que eu regras. ia te dizer. Aí, olha... Isso que eu ia te dizer. Eu não quero citar especificamente, que eu não conheço como ela criou, mas eu vou lhe dizer. As crianças americanas são criadas totalmente sem limites. E os pais americanos, posso dizer isso porque é sabido e reportado, os pais americanos, para se verem livres da criança, o que eles fazem? Eles levam para o psiquiatra, e o que o psiquiatra, para se ver livre do paciente infantil? Ele receita. Então, esse jogo de empurra-empurra termina sempre com uma receitinha e um remedinho. Está tomando seu remédio? Estou. Então, pronto, já fiz minha obrigação, estou livre de você. Eu acho que isso é a pior forma que se tem de se tratar como um problema de uma criança. Se houvesse realmente interesse em educar esta criança e não de medicá-la, as coisas poderiam ser bem diferentes. Fica a dica para você, pai e mãe. Estou aqui me lembrando de mandar um abraço para um número muito especial de amigas com quem estive num chá só para mulheres ontem à tarde lá em Caxias. Eu falei sobre vocês, mas eu quero especificamente me lembrar de vocês, meninas. Um beijo, foi muito bom estar com vocês também, tá? Doutor, eu sou portadora de transtorno bipolar, mas tenho apenas o lado da hipomania com presença da superexcitação. Passo parte do dia tentando me livrar dessa condição. Existe algum método que auxilie nisso, além da medicação? Obrigada. Olha, eu vou dizer para você, isso é uma luta contínua de você contra a sua imaginação. A hipomania traz uma continuidade de ideias e elas vão se elencando dentro de uma imaginação exaltada e
tudo vai dar certo, tudo pode ser, tudo cria uma possibilidade que se elenca numa outra, e aquilo não acaba nunca. Eu diria para você o seguinte, a possibilidade medicamentosa é muito baixa de se conter isto, mas a possibilidade de aprender a lidar com a criatividade, porque a criatividade é maravilhosa, nós dependemos da criatividade para tudo, né? Mas ela tem que estar a nosso serviço. A maldição é nós a serviço dela. Meu Deus, você imagine você estar... Você vira escravo. Escravo. O que esta pessoa descreve é uma escravidão, diariamente lutando contra si mesmo. Porque a imaginação dele, pela hipomania, se torna extremamente fértil e vai criando, e ele correndo eternamente atrás do osso. É uma luta eterna. Então, esta luta, ela é muito mais de encontrar um profissional que o ajude, que o oriente a colocar para ele próprio os seus limites, que ele tem que colocar limite na sua criatividade. Ele tem que aprender a fazer isso. É a melhor maneira do que ele colocar isso na conta de um fármaco. De um fármaco. Porque... Como seria isso, doutor? Assim, quando você está dizendo assim, ele lidar com isso, aprender a lidar com essa criatividade, dá uma dica de um exemplo. Eu dou um exemplo. Tá. A criatividade, como ela é abstrata, é a única coisa, a imaginação, vamos lá, vamos começar pela imaginação. Tá. É a única coisa que Deus deixou para o homem, depois do pecado, imortal, infinita. Tudo morre em nós, tudo é perecível, menos a nossa imaginação. Através da imaginação, você vai à distância que você quiser, você se transporta para a dimensão que você quiser. Então, por ela ser infinita, a coisa mais difícil é você aprender a colocar na infinitude uma finitude. Por isso que é tão difícil. É verdade. Né? Então, isto é um aprendizado que nós temos que fazer, porque a gente não é dotado dele de maneira... À medida que nós nos desenvolvemos, a gente não é dotado disso. Sim. A gente tem que aprender a colocar essa finitude. Então, eu diria para você o seguinte, isso não tem um exemplo prático para te dar, porque para cada pessoa, ela vai desenvolver a sua criatividade de maneira própria. Então, é ele quem tem as chaves da sua criatividade e é ele que vai encontrar a sua algema para colocar a própria criatividade dentro de uma gaiola. Ele próprio. Entendi. E ele encontra. Eu já tive casos muito interessantes que, a partir de um determinado número de meses, ele conseguiu engaiolar a criatividade dele, não perdendo a criatividade, porque é uma pessoa que trabalha justamente dentro do ramo de publicidade. E na publicidade você depende da criatividade. Sim. Ele continua criativo, trabalha na publicidade, só que ele aprendeu a engaiolar quando ele se exalta na hipomania. Quando ele começa a voar, ele mesmo já aprendeu a identificar o voo dele e fala, opa, pode cortar a asa aqui. Aqui não, chega. Ele diz não para ele mesmo, mesmo, ele se reconhece. Aí que está a grande necessidade de nós nos conhecermos. Esse é o meu limite, daqui eu não posso passar, eu não posso. Eu digo para mim mesmo. Isto mesmo. E aprendeu que não é via farmácia, porque na farmácia, eu sempre digo, são milhões de toneladas vendidas ao dia de fármacos. Se a porta da farmácia fosse a porta da felicidade, a humanidade estaria feliz. Nossa Senhora, o que se consome por dia de fármacos, não é verdade? É verdade. Estaria tudo solucionado. O que você está sentindo? Isso aí é o comprimido cor-de-rosa. E o teu? O teu é vermelho, o dele é azul. Pronto, está tudo solucionado.
Gente, deixa eu dar uma dica hoje para você. Você sabe que sempre estou falando aqui de livros que são maravilhosos. Você que já tem esses livros pode conferir o que eu estou dizendo que é verdade. E hoje eu quero deixar para você a dica do livro A Ciência do Bom Viver. A Ciência do Bom Viver é um destes livros, ou um daqueles livros, que traz um conteúdo tão prático, tão especial, tão refinado sobre as questões do pensamento, da imaginação, de você enquanto indivíduo, de você enquanto pessoa emocional, espiritual. A dica de hoje, em primeiro lugar, este livro, A Ciência do Bom Viver. Óbvio que a nossa dica principal em todos os momentos é o uso da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus para nós não tem nada, não tem substituto, não tem concorrência, não tem autor, não tem nada nem ninguém que possa sugerir algo melhor que a palavra de Deus. Mas em termos de literatura comum, fica para você a dica da ciência, o livro A Ciência do Bom Viver. Também já falei para você em outras ocasiões do livro Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2, Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2. Visita esse site que aparece aí, cpb.com.br, e você vai descobrir que eu estou dizendo para você de uma literatura de qualidade, tá bom? Doutor, mais uma pergunta. Aliás, tem uma mãe, inclusive, dizendo, esse cara é descrito pelo doutor Irineu quanto a um filho ingrato, é o meu. Sem amor, respondão, muito difícil de convivência. Eu só fico aqui, ela disse assim, às vezes merece até uma cintada, e eu já dei. Eu fico pensando, me colocando no lugar, porque eu sou mãe, de pensar enquanto mãe, pai, de receber essa ingratidão, né? Esse retorno, assim, é doído, é de fato doído. Mas, doutor, nós só temos alguns 4 minutinhos, tempo voa, e eu sei que você já vai reclamar que o programa é curto, fazer o quê? É assim, mas é bom para ficar com gostinho de quero mais, e tem toda segunda, às 9 da noite, o nosso encontro aqui. Doutor, nesses minutinhos que faltam, enquanto psiquiatra, enquanto um homem que atende todos os dias, há mais de 40 anos, todas as vezes que nós lhe fazemos pergunta, lançamos estas, e tem aqui dezenas, centenas de outras perguntas, o que mais te chama a atenção das perguntas que chegam por parte dos leigos? É um pedido de socorro, é de uma ajuda tão refinada, de uma necessidade tão urgente? O que sobra para um psiquiatra dizer? Olha, o que me chama a atenção realmente é a época que nós estamos vivendo. Eu nunca vi uma avalanche crescente tão grande. Eu diria a vocês o seguinte, a cada ano está aumentando exponencialmente o número de pessoas ingressando naquilo que antigamente era assim, motivo de piada. O sujeito falava assim, você está meio lelé, está meio tantã? Você foi no psiquiatra? Pô, para com isso, isso não é coisa para psiquiatra. E hoje isso está se tornando um lugar comum. E isso é espantoso pelo seguinte, o número de problemas que nos cercam, eles estão aumentando de uma forma inexorável. Nós já não conseguimos mais nos organizar suficientemente para lidar com eles, Darleide. Eles estão muito à nossa frente. Quando você pensa que você se organizou um pouquinho, que você fala assim, bom, agora eu dei jeito nisso aqui, aparece outra avalanche à sua frente. Você nunca dá conta. Parece que você termina a semana e existe ainda um monte de coisa que você não deu conta. Uhum. É uma coisa assim, que assoberba a cada um. Então, eu diria para você o seguinte, o sábado foi instituído por Deus como um marco maravilhoso para você adentrar as horas sagradas da sexta-feira ao pôr do sol até o sábado, pôr do sol, falando com o Criador o seguinte, Senhor, chega, aqui eu vou estabelecer contigo um pacto. Eu não vou pensar em tudo que eu tenho ainda que tocar para frente e em tudo que passou. Eu sei que está faltando um monte de providência, eu sei que está faltando uma porção de coisas que eu deveria ter feito,
Mas simplesmente eu vou jogar a toalha e eu vou estar contigo. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou e não dou como o mundo a dá, a paz do mundo é uma paz tão passageira, ou ela é uma paz comprada com diversões, ou é comprada com tóxico, ou ela é comprada com diazepínico, ela é comprada de alguma maneira. Agora, a paz que excede a todo entendimento é aquela que vem de Deus. Quando você se entrega às mãos do Criador, você sente renovado. É isto. É maravilhoso. E é maravilhoso nós ouvirmos de um psiquiatra com seu nome, com a sua experiência, ao final de um programa em que tratamos de temas comuns do nosso dia a dia, voltar àquilo que é de mais antigo, mais profundo, mais real. Um mandamento de Deus. E então fica como remédio para você que é ansioso, para você que tem problemas de toda ordem emocional, experimente descansar em Deus. E fica a dica para você desse remédio incrivelmente já experimentado, faz todo o efeito de uma vida feliz. O sábado, o 7º dia, não é qualquer dia, segunda, terça, quarta, não, é o sábado, o 7º dia, porque sobre ele repousou a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, obrigada. Obrigado. Que Deus te abençoe em casa, muito obrigada, um beijo, até a semana que vem. Vai lá, lê a receita de Deus, Êxodo 20, capítulo 20 do livro de Êxodo. Está escrito, tem remédio de Deus para você. Um beijo, até o próximo.